obrigado. Deus é amor. E devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Afinal, este é o primeiro e mais importante dos mandamentos, não é mesmo? Mas o que é o amor? Amor é a conscientização de que eu e o outro somos um. Portanto, amar a Deus é senti-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, pois Ele é nosso Pai e nosso melhor amigo. Estamos começando mais uma reunião virtual da Seichonoye. Sejam todos muito bem-vindos ao lar do Progredir Infinito. E para que a nossa reunião seja coberta das bênçãos, das graças de Deus, que é nosso Pai, nosso melhor amigo, e sentindo Ele em nós, fechem seus olhos e oremos juntos. Por favor, acompanhe mentalmente palavras para afastar os infortúnios. O Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o defensor da minha vida. Diante de quem temerei? Em todos os fatos que vivencio, sinto a presença de Deus me orientando. Como estou sob a proteção de Deus, nada de mal me acontece. Como estou cingido pelos braços confortadores de Deus, nenhuma tristeza se abate sobre mim. Estou envolto pelo puríssimo amor de Deus, pela perfeita harmonia de Deus. Nunca temo estar fora do alcance da proteção divina, pois sei que Deus é onipresente. Estou rodeado de tudo que é bem. Encontro-me no seio do próprio bem. O amor de Deus está presente no mundo ao meu redor e também dentro de mim, preenchendo todo o meu ser e jamais me abandona. Mesmo que seja escuro o caminho à minha frente, nada temo, porque Deus é minha luz. Mesmo que seja agitado o mar em que navego, não tenho receio, porque Deus é minha bússola. Mesmo quando estou só, não sinto solidão, porque Deus está comigo. Nada receio, nada temo. Não existe lugar algum ou pessoa alguma que me atemorize. Nem a morte tem domínio sobre mim, pois sei que unicamente a vida tem poder sobre tudo e todos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a luz está presente em mim. Não me sobrevêm infortúnios. Os fatos que parecem ser infortúnios são, na verdade, estágios para o progresso. Eu sou vida, Deus é vida, tudo é manifestação da vida. Avanço com fé e autoconfiança inabaláveis. Agradeço a Deus por sua benevolência e por sua proteção. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado. Linda essa oração, não é mesmo? E ela se encontra aqui, olha, na Sutra, em 30 capítulos para leitura diária. E ela é a oração do dia 16. Anote aí, porque realmente são palavras de luz que preenchem todo o nosso ser. Não é verdade? Faz com que a gente sinta realmente a presença de Deus em tudo que nós fazemos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o preletor Carlos Alberto da Silva. Estaremos juntos durante toda essa reunião virtual. Muito prazer, sejam bem-vindos. Aproveitando que ainda estamos no início da nossa reunião, eu gostaria de convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal para que o faça nesse instante. E se ativar também o sininho, será melhor ainda, pois assim você será avisado a cada novidade que a Seichonoye postar aqui no YouTube. Muito obrigado, muito obrigado. O nosso tema de hoje é para despertar a consciência de Deus em mim. Para despertar a consciência de Deus em mim. Com esta reunião, aliás, eu fecho um ciclo de 6 reuniões em que tive o prazer de estudar a Verdade, volume 10, que é justamente este volume aqui, né? Um livro extraordinário, maravilhoso, que nos dá um entendimento sobre a vida, nos dá um entendimento sobre o mundo criado por Deus, sobre o céu, o paraíso, e que nós, na Seichonoye, chamamos-lo de imagem verdadeira.
Então foram 6 reuniões em que a gente pôde estudar com um pouco de profundidade, colocando relatos de experiência para que aquilo que aqui está escrito fique realmente evidente que são ensinamentos práticos, são ensinamentos vívidos. E se você tem interesse em assistir ou rever essas reuniões anteriores, ou é fácil, é só você procurar aqui na playlist da Seichonoye e os temas que a gente usou nas 5 reuniões anteriores foram esses daqui. Você é o protagonista do seu destino. Seja-te feito conforme vossa fé. É perdoando que se é perdoado. Para manifestar a saúde e a prosperidade, como sentir alegria em meio às dificuldades. Bem, o capítulo que nós estudaremos hoje é o capítulo 9, Procurando o Despertar da Alma. Encontra-se na página 245, 245. E aqui o professor Masaharu Taniguchi, ele começa nos ensinando, dizendo o seguinte, que não deixa de ser também uma profunda reflexão. Deus não é matéria, e por isso não deseja dar-nos bens materiais. Por ser espírito, ele nos dá graças espirituais que, ao serem projetadas neste mundo composto de tempo e espaço, surgem aos nossos olhos com a forma de matéria. Uma graça divina não é matéria, mas assume forma material. Deus dividiu o seu espírito conosco e colocou uma parcela espiritual de si mesmo dentro de cada um de nós. Somos parte do Espírito de Deus. Por isso, somos filhos dele. Por isso, também, somos espírito e não matéria. Assim como a mudança de tonalidade da luz projetada numa tela compõe inúmeras imagens, o eu espiritual forma uma imagem material quando é projetado no tempo e no espaço. Mas ela é apenas uma imagem em aparência. Somos espírito, tal qual nos encontramos. Então aqui vem uma coisa bastante importante para nós entendermos sobre como viver no mundo de Deus. Então, ou seja, Deus, por ser espírito, é essencialmente um ser espiritual. E ele, então, não nos dá as graças materiais, mas quando essa graça material se manifesta neste mundo de tempo e espaço, então ele assume a forma material. Não passa de ilusão o fato de interpretarmos a nós mesmos, que somos espírito, como matéria palpável. Ver a nós mesmos como matéria é uma forma de facilitar nossa vida manifestada no tempo e no espaço e nos ajudar a lidar com várias situações, porque passamos na vida terrena. Mas ainda que façamos por conveniência, ao nos habituarmos com essa maneira de ver, acabamos considerando que tudo é matéria. E não duvidamos disso. Esse modo de ver o mundo nos faz pensar que é a posse da matéria que nos proporciona autoampliação. Daí originam-se as disputas por riqueza material, territórios, tornando lutas e guerras atos corriqueiros do dia a dia. E aqui vem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, um ponto também extremamente importante, onde ele diz, se compreendessem que aquilo que aparenta ser matéria é, na verdade, genuíno espírito, e que se ordenarem espiritualmente poderão enriquecer, sem tomar nada dos outros, certamente as pessoas procurariam seu aperfeiçoamento espiritual, deixando de lutar e guerrear umas com as outras. E essa passagem me faz lembrar também um ensinamento transmitido por Jesus Cristo, que ele diz, deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão dadas por acréscimo. E buscar o reino de Deus e a sua justiça é justamente isso. É nós compreendermos que por trás de todo este mundo material, na verdade, existe a ideia, existe o amor profundo de Deus. Então, veja, quem tem olhos da mente, ouça quem tem ouvidos da mente. Assim é a verdade sublime, porém sutil, que Deus nos transmite o tempo todo. E aí vem como é um estudo? Olha só que interessante o que ele diz.
Por que você procura uma religião para tornar feliz nesta vida? Para curar uma doença? Para alongar um pouco mais a vida terrena? Para ter maior conforto material? A religião atende uma outra finalidade, muito mais importante do que isso: o despertar espiritual. Olha que lindo isso! Então, o objetivo final da religião é levar a todos nós a um profundo despertar espiritual. A religião existe para que as pessoas, antes de voltar exclusivamente para a matéria, despertem a alma e passem a ver a vida de um prisma mais elevado. Seu objetivo é conduzir as pessoas de um mundo cheio de limitações para um mundo sem limites. Uma graça material, seja ela qual for, não passa de um benefício mesquinho do mundo limitado da matéria. A religião existe para efetuar a gloriosa transição da carne mortal para o espírito eterno e indestrutível. A máxima e definitiva alegria que a religião nos oferece é a consciência transcendental de que vivemos agora, neste momento, a vida eterna. E esse ensinamento tão esclarecedor, ele se faz presente na minha vida já há 35 anos. 35 anos, meus amigos. Não é pouco, não é verdade? É uma vida inteira. E como que a gente entende isso? Então, não importa como esteja a situação nesse momento. Não importa como a vida está mostrando a fisionomia. Se a vida está mostrando uma fisionomia carrancuda, se você está com inúmeros problemas, tem muitas dívidas, se você nessa pandemia perdeu teu emprego, teve que fechar teu comércio, teu empreendimento, não se prenda a essas situações aparentes. Porque neste mundo aparente, que é regido pelas leis da mente, então as coisas são assim mesmo, né? Então, ora está bem, ora não está bem. Ora está cheio de saúde, ora não está cheio de... Ora está cheio de doenças. Ora tem dinheiro sobrando, horas está faltando dinheiro. Então, um mundo que muda, que se transforma o tempo todo, não pode ser o mundo real. É nisso que a gente precisa entender. Se nós tivermos uma base segura, uma base sólida, que é a consciência do mundo da imagem verdadeira, que é a consciência de que Deus é nosso Pai, de que Deus é nosso melhor amigo, de que se Ele é por nós, quem poderá ser contra nós? Não tem, portanto, motivo para a gente se desesperar. Fechou-se uma porta, acredite, confie que Ele abrirá outra maior ainda para você. Mas o que acontece? A gente tende a olhar para esse mundo aparente, esse mundo material, e acreditar que as coisas que ali acontecem são reais. Embora pareçam reais, não passam de sombras da mente como tal qual sonho. Com certeza você que está aqui, meu amigo, minha amiga, já teve algum tipo de pesadelo horrível. Eu mesmo já tive alguns pesadelos. Quando eu era criança, eu tinha uns pesadelos meio estranhos. Então, do tipo, eu estava consciente, estava desperto, mas de repente eu tinha aquela sensação que o mal estava se aproximando de mim. De que eu tinha que me afastar daquele ambiente, que eu tinha que correr daquele ambiente. E tentava de todas as maneiras sair, mas era impressionante. Eu estou consciente, mas não conseguia mexer as pernas. Estou consciente, mas não conseguia mover os braços. Sequer eu conseguia movimentar os lábios, não saía voz, eu ficava lá desesperado. E às vezes eu entrava lá e começava: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Deus, meu Pai, me salva, me salva, me salva. E aquele desespero, tentando olhar para um lado, tentando olhar para o outro, e nada. E de repente, depois de tanto esforço, depois de estar até suando de medo, acordava, né? E ao despertar olhava para um lado, olhava para o outro e pensava: graças a Deus, é só um pesadelo, foi só um pesadelo, não é real, não é real. Meus amigos, esse mundo fenomênico, o que a gente passa aqui é tal qual um sonho, é tal qual um pesadelo. Assim como nós temos bons sonhos, por outro lado, que a gente nem quer acordar, temos os pesadelos também.
a vida no mundo fenomênico. O mundo fenomênico, quando falamos essa expressão, usamos essa expressão dentro da Seichonoye, nós estamos nos referindo também, né, ao mundo espiritual. Então, tanto o mundo espiritual quanto o mundo terreno são mundos que pertencem ao fenômeno, ou seja, é projeção da nossa mente, se transforma. O mundo de Deus, o mundo que Ele criou, que Ele viu que era bom, que nos fez a sua imagem e semelhança, esse é transcendente ao bem e ao mal. Então, o mundo de Deus, ele não é um mundo dualístico, ao contrário, ele é um mundo absoluto. Portanto, na Seichonoye nós afirmamos assim: existe somente Deus e a imagem verdadeira. Ora, se existe somente Deus e a imagem verdadeira, o que temos a temer? Então acredite, tudo passa. Tudo passa. Se nós entendermos o significado disso, por outro lado, não só entendermos, mas para que a gente possa realmente entender, a gente precisa, antes de tudo, confiar em Deus. Confiar em Deus. Deus sabe tudo o que nós precisamos e já nos proveu abundantemente. Mas, por outro lado, a gente às vezes se questiona: onde está Deus? Quando era criança, talvez influenciado pelos filmes bíblicos que eu assistia, normalmente quando Deus se manifestava aos profetas, ele se manifestava, pelo menos assim, eram as representações cinematográficas do alto, nas nuvens. Então ali, de repente, as nuvens começavam a se movimentar, aí ficava meio escuro e de repente a luz, né, a luz do sol, ela rompia aquelas nuvens e aparecia naquele momento então, né, e a voz de Deus proclamava aos profetas. E quando criança, eu ficava procurando por Deus. Apesar de ter conhecido Seichonoye muito cedo, com só 14 anos de idade, o fato é que até esse período eu passei por muitas experiências, passei por muitas dores, por muitos sofrimentos, por muitos complexos, tanto que eu tentei o suicídio pelo menos 3 vezes. E quando estava pronto para tentar a 4ª vez, Deus, que é misericordioso, que é nosso Pai, nosso melhor amigo, abriu estas portas do amplo lar de misericórdia chamado Seichonoye. E quando entendi que eu era filho de Deus, isso me emocionou profundamente e transformou minha vida. E venho galgando, procurando despertar a minha alma para essa consciência de que eu sou um com Deus, que Deus está em mim, Deus está em mim. E você também deve buscar isso. Repita agora comigo: Deus está em mim, Deus está em mim, Deus está em mim, Deus está em mim, Ele está em mim. Essa consciência a gente vai entendendo. Então, veja, eu procurava Deus lá longe, distante. Mas aí entendi que Deus está dentro de mim. Deus está em mim. Na primeira palestra que eu ouvi da Seichonoye, naquela época, não era comum nas igrejas repetirem ou ensinarem ou pregarem que o homem era filho de Deus. Diziam, sim, que só Jesus era filho de Deus. Nós éramos tanto quanto criaturas de Deus. E quando o preletor falou lá aqui em Barretos, para mais de 400 pessoas, 500 pessoas, que você é filho de Deus, eu me emocionei profundamente, mas as pessoas de mais idade que ali estavam, que eram a primeira vez que conheciam a Seichonoye, ficaram horrorizadas, né? Começou aquele burburinho ali. E ele disse: mas se você se diz cristão e não acredita que você é filho de Deus, então você não acredita sequer na oração ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que chama-se Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que diz: Pai Nosso que estais no céu. Então, se só Jesus fosse filho de Deus, a oração chamaria-se oração do Pai de Cristo. E oraríamos desta maneira, provavelmente: Pai de Cristo que estás no céu. Mas não, é Pai Nosso, é Pai meu, é Pai seu, minha amiga, é Pai seu, meu amigo. Então, portanto, Ele está dentro de nós. E olha só que ele disse ainda, né, o saudoso preletor Adelino Pita: filho de cachorro é o quê? E todo mundo repetiu: cachorrinho. Filho de gato é o quê? Gatinho. Filho de peixe é o quê? Peixinho. E filho de Deus é o quê?
Aí ele já brincou, não é Deusinho, Filho de Deus é Deus. Então a consciência de Deus em mim é entender isso, eu sou Deus. E quando eu falo eu sou Deus, eu não estou de maneira alguma blasfemando contra Ele. Não estou me comparando nesta forma física, me elevando a Ele. Não! Na verdade, quando eu digo eu sou Deus, eu estou reconhecendo, sim, meu Pai, eu acredito no Senhor, eu acredito, louvo, porque vós me criastes a tua imagem e semelhança. Então, quando a gente diz eu sou Deus, eu estou reconhecendo que sim, eu aceito humildemente que Deus criou-me a sua imagem e semelhança. E esta é a base de toda mudança para a nossa vida. É justamente quando nós nos assentamos nesta base sólida. Pode vir a tempestade que for. Pode vir os terremotos, podem vir as trovoadas, os ventos, tufões, furacões, nível 5, até nível 10, que nem existe essa classificação, mas poderia vir até de nível 10. Mas você estará firme, seguro, no porto chamado imagem verdadeira, a casa de meu Pai. E como que nós sentimos isso? Como que nós podemos aguçar, aumentar ou chegar a essa consciência? Através da prática, do treinamento, da prática da meditação Shinsokan. Aqui na página 247 do livro Imagem Verdadeira, do livro A Verdade, que é sobre a imagem verdadeira. Na página 247, o professor Masaharu Taniguchi diz: através da meditação Shinsokan, procure elevar sua consciência, abandonando gradativamente a convicção do eu matéria e fortalecendo a convicção do eu espírito. Olha só, contemple a si mesmo como espírito indestrutível e eterno. Se você repetir esse esforço diariamente, aos poucos adquirirá a convicção de que sua verdadeira natureza é espiritual, apesar do corpo carnal. Imagine a presença de Deus que preenche o universo como Espírito universal. Mentalize o Espírito de Deus fluindo dentro de você e constituindo o seu eu espiritual, feérica e radiosamente iluminado. Virá, com o tempo, o momento em que você se sentirá integralmente unido ao Espírito de Deus, formando com ele uma só natureza, e redescobrirá a si mesmo tão perfeito, sadio e harmonioso quanto Deus. Assim ocorre o novo nascer. Bem, acho que agora vocês ouviram aí som de moto, cachorro latindo. É que não disse no início, né, maritacas, provavelmente devem estar ouvindo maritacas também. É que eu estou fazendo essa transmissão da minha casa, né, aqui em Barretos. Então, não tem como controlar os barulhos, né, externos. Mas a gente se diverte, porque, querendo ou não, todos esses movimentos são movimentos da vida de Deus, né? Então, continuando aqui o nosso estudo, diz, né, Deus é o Pai do céu. Perdão, vou ler novamente, né? O Pai do céu é Pai de toda a humanidade. Jesus Cristo jamais disse que o homem é filho do pecado. Isso é muito importante, tá bem? Ele nunca disse que o homem é filho do pecado, mas ensinou a orar do seguinte modo: Pai nosso que estás no céu. Está claro aqui que Pai nosso é Deus, ou seja, Pai de toda a humanidade. Entre as igrejas cristãs, existem algumas que pregam a salvação somente após a morte, com a alma indo para o céu. Mas Jesus Cristo ensinou que nosso Pai é Deus dos vivos e não dos mortos. O ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus pediu: lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Cristo lhe prometeu: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, 42, 43. Isto não significa que Jesus condenava os benefícios materiais. Ao contrário, ele disse:
Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. João 14:12. Salientava assim os milagres deste mundo. Os milagres praticados por Jesus Cristo foram possíveis graças à conscientização do Pai que se aloja em meu interior, como disse o próprio Jesus. Eu não posso fazer coisa de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, quem faz as obras. É certo que os milagres não foram praticados pelo Jesus carnal. Portanto, verificamos que existem dois homens dentro dele. O carnal, filho do homem, e o espiritual, o Filho em que está alojado o Pai do céu. Chamamo-lo comumente de Jesus Cristo. De fato, é um nome composto de Jesus, filho do carpinteiro José, e Cristo, sagrado Filho de Deus. Enquanto o povo da época via nele apenas o filho do carpinteiro, Jesus fortalecia sua convicção interna de Filho de Deus. E como eu disse, e como nós devemos e podemos fortalecer essa convicção interna de Filho de Deus? Praticando a meditação Shinsokan. Veja, todas as segundas-feiras nós temos um programa especial sobre meditação Shinsokan com o nosso querido preletor, meu grande amigo preletor João Ricardo, lá de Brasília, em que ele fala sobre a meditação Shinsokan e faz a prática da meditação Shinsokan. São inúmeros, dezenas, centenas os relatos de grandes acontecimentos tidos como extraordinários na medida em que as pessoas vão entendendo e praticando a meditação Shinsokan. Então, participe, mas até lá, aproveite e faça também, pesquise no nosso playlist, Meditação Shinsokan. E aí você vai poder ver as aulas anteriores e aprofundar nesta prática tão importante. O próprio Jesus admitiu: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, referindo-se àquilo que depende apenas do eu carnal. Notam-se em tais palavras uma reflexão e a consequente negação de si próprio, atos acompanhados de arrependimento. É esta autonegação, é este arrependimento que fazem surgir com vigor o eu filho de Deus. Afirmar simplesmente, sou filho de Deus, sem esta autonegação inicial, é enganar-se, tomando o eu carnal, o eu limitado pelo eu possuidor de capacidade infinita. Por vezes, tendemos a pensar presunçosamente: eu por mim mesmo realizarei isso. Somente quando negamos o eu por mim mesmo, podemos admitir o eu verdadeiro em que se aloja o Pai do céu. Então, aqui vem uma coisa que emociona também, Então, é tomar essa consciência, de Deus que está em mim, Deus em mim, Então, ou seja, por mim mesmo eu nada posso fazer. Então, esse arrependimento de ter acreditado até agora que eu fosse esse corpo carnal e de que esse mundo material fosse o mundo de Deus. E por vezes termos também acreditado que tal sofrimento, que tal dificuldade pelo qual estávamos passando em nossa vida era uma forma de provação de Deus. Ora, provação de Deus é uma força de expressão que utilizamos para nos referirmos ao cumprimento às leis mentais. Deus, que é amor infinito, e que manifesta esse amor infinito, desse amor incondicional, como Cristo nos ensinou. Meu Pai faz o sol nascer para os bons e os maus, e faz a chuva cair para os justos e os injustos. Ou seja, Deus nos ama igualmente. E como é que Ele manifesta esse amor? Através das leis mentais. E a lei mental talvez mais importante seja esta: aquilo que você plantar, você irá colher. Ou seja, é a lei de causa e efeito, é a lei do dás e receberás. Então, tudo aquilo que você planta, mais cedo ou mais tarde, nesta ou numa próxima vida, você deverá colher. Aqui em minha casa, esse final de semana que passou,
eu tive a oportunidade de fazer a primeira colheita na minha horta orgânica. Então eu lembro que plantei lá alface desse tamaninho e colhi um pé de alface desse tamanho. A minha couve, quando plantei, também desse pequenininho. E peguei folhas deste tamanho. Ora, se eu plantei alface, o que eu posso colher? Alface. Não adianta, eu não vou colher beterraba no lugar do alface, por mais que eu ore. Da mesma forma, se eu plantei couve, eu vou colher a couve. Na vida é assim. Por isso que os antigos diziam, quem planta vento, colhe tempestade. Então, ou seja, se você não quer colher tempestade na tua vida, pare de plantar vento e plante coisas boas. E como que nós plantamos isso? Através do nosso pensamento, da nossa palavra, da nossa ação. Tenha uma atitude mais positiva, uma atitude, por outro lado, mais humilde, em que você entrega tudo ao Pai. Por mim nada eu posso fazer. Então pare de se comparar com outras pessoas. Deus, dentro deste amor infinito, fez cada filho seu de forma única. Podemos dizer que você, eu, todos nós, somos uma obra-prima do Pai. Ele fez uma forma para nos fazer e desfez dela. Então o nosso valor é incomensurável. Sente isso? Comparar-se a qualquer outra pessoa é desviar-se de si mesmo, é você se deformar, porque você é único, é especial sendo você. Então, dentro desta perspectiva, né, Deus manifesta assim, de inúmeras formas. Às vezes através do talento, às vezes através da beleza física, às vezes através da inteligência, às vezes através até mesmo de um corpo defeituoso. Mas ali está a infinita bênção de Deus. Ali, sabe, nossa forma de manifestação é para que a obra de Deus ali se manifeste. Eu tenho 4 filhos, a Isabela que está por fazer 23 anos, nasceu já dentro da Setioné, minha esposa, já disse em outras oportunidades, também é preletora da Setioné, criamos nossos filhos dentro deste ensinamento. A Isabela está terminando o curso de engenharia civil aqui em Barretos. Eu tenho mais 3 filhos, o Luiz Felipe, que recentemente fez 20 anos de idade. Temos o Gustavo, um menino também maravilhoso, que está daqui a alguns meses por fazer 19 anos. E o Carlos Mateus, nosso caçulinha, que agora, daqui a alguns dias, completará 11 anos de idade. Então, somos uma família praticantes mesmo da Setioné. Nós vivemos a Setioné no nosso dia a dia. Mas os meninos, o Luiz Felipe, o Gustavo e o Carlos Mateus, nasceram com uma distrofia muscular. Nem preciso dizer que quando tomamos conhecimento dessa situação, a gente se desesperou. Porque essa distrofia, né, chama distrofia muscular de Duchenne. Mas no momento em que a gente descobriu isso, então fomos abraçados pela família Setioné. Pessoas começaram a fazer oração, maratonas da leituras de sutras sagradas. As pessoas iam em casa, fizeram, né, chegou ao meu conhecimento da minha família que regionais inteiras aí pelo Brasil chegaram a fazer maratonas de 12 horas, de 24 horas, de 48 horas ininterruptas de oração para minha família. E sem dúvida que todas essas orações fortaleceram-nos profundamente. Mas depois de algumas semanas, minha esposa, num momento de profunda reflexão, ela disse: meu amor, vem aqui. Estava pensando, você continuar não viajando, fazendo as suas palestras, transmitindo o ensinamento, não está certo. Talvez por um período ainda vou ter que chorar. Agradeço esse tempo que aqui em casa você ficou conosco. Mas está na hora de você voltar a cumprir a tua missão. Aprendemos na Setioné que a doença não existe. E não existe porque Deus não a criou. Ser pais
e no caso a gente achava que era só o Luiz Felipe. Ser pai do Luiz Felipe é uma grande oportunidade, é uma grande honra que Deus nos deu. Então nós devemos viver cada momento ao lado dele como se fosse o último, o mais importante. E o período que Deus nos permitir estar com ele, estar entre nós, nós vamos dar o nosso melhor. E aí ela disse, volte a viajar e faça o teu melhor. Faça o que você sabe fazer, toque na alma das pessoas, emocione elas e afirme que a doença não existe. Porque se o corpo não existe, a morte não existe, a doença também não existe. E assim nós começamos todo esse processo. E vão ser aí 12 anos. O fato é que hoje os meninos estão cadeirantes. E aí talvez você escutando essa história possa até estar pensando, nossa, mas como assim? Né? O pretor Carlos Alberto está passando por essa experiência antes. Né? Eu vou repetir o que a minha esposa sempre diz. Pere lá, nós não temos problema. Então nem deixe passar pela tua cabeça, nossa, nem imaginava que o pretor Carlos Alberto passasse por esse problema. Porque nós não temos problemas em casa. Nós vivemos uma situação diferenciada, é assim que a gente vê. Mas, por que não temos problemas? E nem vemos nossos filhos como deficientes e nem eles se veem como deficientes. Para vocês terem uma ideia, o Luiz Felipe está no 3º ano de Sistema de Informações, na faculdade. E lá ele se destaca entre todos os alunos. O Gustavo, fez um curso de designer gráfico. E os dois, hoje, tem uma empresa nesta área de tecnologia, então construção de sites, elaboração de mídias digitais, fazem acompanhamento de redes sociais. Então, ou seja, eles manifestam uma capacidade incrível. Então, eles queriam reformar o quarto, mas falaram que não queria que eu colocasse o dinheiro para reformar o quarto. Eles reformaram o quarto deles, compraram uma televisão gigante, minha esposa pintou a parede para eles, compraram uma série de coisas para que, ou seja, eles mesmos estão produzindo. E o Luiz Felipe, além dessa empresa, no meio dessa crise da pandemia toda que a gente está vivendo, ele não conseguiu um emprego maravilhoso na área, né? Uma grande empresa que atua em todo o território nacional, então estão trabalhando. E é emocionante ver, mas olha só, todos os dias, eles juntos, os 3, praticou a meditação Shinsokan. E veja, não fui eu que introduzi o Carlos Mateus nessa ideia de praticar a meditação Shinsokan. Os meninos foram trazendo ele para a prática da meditação Shinsokan. Então, eles nos ensinam o tempo todo de que se existe alguma limitação, ela não é física. Se existe alguma limitação, ela é aqui, gente. Ela só é aqui. Ou às vezes aqui dentro do coração. Não importa quais sejam as situações que você esteja vivendo. Você é o amado Filho de Deus. E eu digo, e quando eu repito isso, e se vocês forem pesquisar as outras reuniões que eu estudei, que eu fiz em cima do livro A Verdade, volume 10, Imagem Verdadeira, vocês vão ver que às vezes parece até que eu sou repetitivo de falar que Deus é nosso Pai, nosso melhor amigo, que Deus é meu Pai, meu melhor amigo, né? De que Deus é amor. Mas é porque a gente vive isso aqui no nosso cotidiano. Então, a Isabela é esforçada, pratica a meditação Shinsokan, faz leitura das sutras, estudam os livros da Seitonei e vão tendo essa consciência. Os meus filhos, minha filha, meus filhos, são meus professores. Nos ensinam o tempo todo. Ora bolas. Então, não sei como você está vivendo agora, não sei por qual situação você está experienciando nesse momento, mas pare de se lamentar, pare de reclamar nesse momento. Pare de ficar justificando e assuma agora o controle do leme da sua nau. E assumindo o controle da leme da sua nau, direcione a tua vida a partir de agora para coisas positivas.
Então, se você olha para todos os lados e não vê alternativa alguma, parece que todas as saídas foram fechadas, você tem a saída de cima. E o que é a saída de cima? Se você tentou resolver de todas as maneiras e não consegue, olha para cima. Sabe, olhar para cima é você ir para uma outra dimensão, na dimensão da imagem verdadeira em que você é livre, você está aqui, ó, tentando vencer a dificuldade, tentando, eu sou mais forte, eu sou mais forte, eu sou mais forte, mas às vezes já está cansado, as energias estão indo embora, porque por mais que você lute, por mais que você tente, por mais que você esteja tentando fazer com que aquilo mude e não consiga mudar, vá para a situação, vá para a dimensão da imagem verdadeira. Tal qual aconteceu quando Jesus estava sentado e lá os líderes religiosos daquela época que queriam prender Jesus, que queriam, desmoralizar Jesus, porque o ensinamento dele incomodava profundamente os sacerdotes, trouxe uma mulher adúltera que foram pega em adultério flagrante. E disse, olha, a lei de Moisés diz assim, é para apedrejar até a morte. Mas o que devemos fazer? Ora, que hipocrisia! Eles sabiam que estava a lei, mas Jesus ensinava o amor, Jesus ensinava o perdão. Então eles queriam que Jesus dissesse, perdoe. Ou seja, perdoe. Então ele estaria incitando o povo contra a lei mosaica. E aí, naquele momento, ele estava nessa situação que às vezes você está agora, meu amigo. Você está agora, minha amiga. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se ele dissesse, cumpra a lei de Moisés, ele seria simplesmente, ele não estaria, aquilo que ele prega não era verdade. E se ele dissesse, perdoe, ele seria acusado. Aí, naquele momento, ele faz o que? Ele fecha os olhos, está assim descrito na Bíblia. E fica ali, né, escrevendo na areia. E é novamente interpelado. Então, Senhor, o que devemos fazer? Nós, na Seitonê, né, o professor Masaru Taniguchi interpreta que este escrever na areia, para nós corresponderia a praticar a meditação Shinsokan, em que Jesus estava, naquele momento, né, profundamente concentrado na imagem verdadeira, aonde, no reino de meu Pai, não há quem é acusado e não há o acusador, porque todos estão em perfeita harmonia. Veja, a dimensão superior. E aí, olhando para todas as pessoas que já seguravam a pedra, diz, aquele que considerar-se isento de pecado, que atire a primeira pedra. E todos começaram a ir embora, começando pelo mais velho. E quando ficou só ele e a mulher, ele perguntou, mulher, cadê aqueles que te condenavam? E ela responde, se foram, Senhor. Não lhe condenaram? Não, Senhor. Nem eu lhe condeno. Vá e não peques mais. O pecado é o encobrimento da imagem verdadeira. Então, quando você se desespera, quando você se magoa, quando você sente ódio, quando você sente raiva, quando você olha e não sente a presença de Deus, você está em pecado, ou seja, está encobrindo a imagem verdadeira. A luz de Deus não consegue chegar até você. Não que ela não exista, mas você não a reconhece. Mas o pecado não existe, não é verdade? Tome consciência e a partir deste momento você estará manifestando plenamente uma vida cheia da graça do Senhor, porque afinal de contas Deus está em mim. Muito obrigado. Bem, meus amigos, nós vamos agora... antes de irmos para perguntas, eu gostaria de dizer para você, então, o livro que estudamos é A Verdade, volume 10, Imagem Verdadeira, que você poderá adquiri-lo, assim como a Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, da qual utilizei para fazer a oração, ou então tantas outras fontes de sabedoria ilimitada. Você poderá acessar através da nossa livraria virtual, que o endereço é www.livrariasni.org.br. Não deixe de visitar essa livraria. Com certeza trará conhecimentos, entendimentos maravilhosos, enormes despertares. E a nossa primeira pergunta vem da Valéria Dias. Se uma pessoa recebe muitas demandas ruins, e se não existe um mal, basta ela fazer algo? Mantra? Meditação? Muito obrigado. Olha só, minha amiga Valéria Dias. Na verdade, na palestra de hoje, eu foquei justamente isso. Então, quando a gente fala demandas ruins, demandas negativas, vibrações ruins, vibrações negativas, então, assim
como existem essas demandas, assim como existem essas vibrações, existe também as vibrações positivas, as vibrações de Deus. Então, se você vai sintonizar com essas vibrações ruins ou vibrações positivas, se você vai sintonizar com espíritos baixos, ou se você vai sintonizar com espíritos elevados, se você vai sintonizar com o profundo amor de Deus, vai depender do seu seletor mental. E qual que é o seu seletor mental? O seu seletor mental é a tua mente. E a sua mente que se manifesta, né, digamos, pelo seu cérebro, pela sua consciência. Então, é você olhar e falar, pera lá, né, chega, isso daqui não admito mais vibrações negativas. Olha só, na verdade, A Verdade, volume 8, né? Então, a Verdade que eu estou estudando com vocês faz parte aqui desta coleção A Verdade, composta por 11 volumes. Meu filho estava assistindo uma das reuniões que eu gravei recentemente lá do celular dele. E aí depois veio me questionar, mas espera lá, o último está escrito S, né? E aí achei muito interessante, ele é muito inteligente. Ora, não deveria ser o 11, é que o professor Masaru Taniguchi havia escrito 10 volumes, que era a coleção. Mas depois, revendo a coleção, ele percebeu que havia algo a mais que precisava ser inserido. Para não criar o volume 11, ele intitulou como volume suplementar. Então, no volume 8, aqui, que é sobre fé, ele cita palavras de Agacha que diz o seguinte, que você é o mandatário do seu reino mental, ninguém entra nele sem sua permissão. Então você pode, por exemplo, mentalizar o seguinte, sou mandatário do meu reino mental, ninguém entra nele sem a minha permissão. Então, ou seja, você sendo mandatário do teu reino mental, não existe manifestação espiritual, não existe mandinga, não existe trabalho, não existe nada que possa atacar ou influenciar você e aqueles que estão próximos de você, a não ser que você se permita, sintonizando a sua mente com isso. Então, mágoa, tristeza, medo, dúvidas. Isso, então, faz com que você vá sintonizando o canal, né, com essas coisas negativas. Mas você tem um livre-arbítrio. Para que você, então, consiga, né, direcionar sempre a sua mente para outra direção, eu gostaria de indicar para você, minha amiga Valéria Dias, este livro aqui, que é a Sutra Sagrada A Verdade em Orações, volume 1, tem o volume 2. Então, olha só, é composto de inúmeras orações maravilhosas e libertadoras, que você também poderá adquirir na livraria virtual da Setionei, que é www.livrariasni.org.br. A próxima pergunta diz, filha de 21 anos não combina com a mãe de 54, nunca está satisfeita com o que tem, responde para os pais, é uma desarmonia constante, não aceita conselhos. Olha, veja, quando eu sou pai também, disse, de 4 filhos, trabalhei durante boa parte da minha vida, ou quase toda a minha vida, com jovens, com adolescentes. E me lembro uma ocasião que fui fazer uma participação especial no seminário geral na Academia de Ibiúna. E a preletora Patrícia Arini, que era a coordenadora geral, ela me chamou e falou assim, Carlos, você já fez a sua palestra? Antes de você ir embora, será que você poderia conversar com um grupo de jovens que está dando um trabalhão para nós? Aí trouxeram lá adolescentes que iam desde 14, 15 anos até uns 20 e poucos anos de idade, mas que estavam dando um trabalho danado ali no seminário, para eles, que era um seminário de 5 dias. Falei, claro, traga aqui. Aí trouxeram-me numa sala, eles numa sala comigo, começamos a conversar e fui falando, e daqui a pouco a gente foi entrando na questão do relacionamento entre eles, os pais, isso e aquilo, e aí já começaram a se emocionar, porque o ensinamento da Setionei faz isso, começaram a chorar, e num dado momento, uma das garotas fala assim, nossa tio, né, você é tão maravilhoso, eu queria tanto que você fosse meu pai, ou que meu pai fosse como você. Eu falei, olha, se eu fosse você, eu não diria isso. Antes de você dizer isso, eu acho que você deveria entrevistar meus filhos, né? E aí, mas por quê? Ora,
porque a minha relação com os meus filhos é tal qual a sua com seus pais, tal qual a minha com os meus pais. Ora, porque a gente ama, né? Então, quando nós somos crianças, a gente olha para os nossos pais, sobretudo quando somos pequenos, e não vemos defeito nos nossos pais. Eles são perfeitos aos nossos olhos. Por outro lado, na medida, e a gente olha para eles e os vê como heróis, né? A menina tende a imitar a mãe, o menino tende a imitar o pai, mas na medida que a gente vai crescendo e vamos conhecendo, nos autoconhecendo, adquirindo a nossa própria identidade, a gente olha e começa a se chocar com os nossos pais. E nesse momento acaba havendo, às vezes, uma ruptura com eles. E havendo essa ruptura, às vezes, o pai não sabe lidar com aquilo, então ele fica, a mãe não sabe lidar, fica triste com aquela situação, os filhos vão se afastando. Mas o fato é que você precisa entender que existe amor entre você, entre os pais e os filhos. O amor é a parte essencial. Então, entendendo isso daí, não há por que se preocupar. Então é natural que os filhos vão responder, vão brigar, né? Você também fazia isso com teus pais, dependendo da tua idade. Talvez, né, as pessoas de mais idade não faziam, porque como dizem, não, com papai, Deus que me livre. Papai chegava, ele só olhava, era o suficiente. Mas os tempos mudaram, então converse mais, né? Pais e filhos devem conversar mais, devem se entender. E ainda que surjam eventualmente algum desentendimento, imediatamente deve pedir perdão um para o outro. Recomendo, Aurora, este livro aqui é um dos livros mais belos acerca de família, acerca de amor familiar, Base para uma Família Feliz, de autoria do professor Yoshio Mukai, um dos grandes pioneiros da Seichoné. Você já sabe onde vai encontrar, não é? www.livrariasni.org.br. Deixa eu ver se dá tempo, consultar aqui o horário, se dá tempo ainda de responder mais uma pergunta. Sim, dá. Pergunta de Tatiane Gomes. Qual parte da sutra eu posso orar para meus antepassados? Ora, a sutra toda, tá certo? Então você deve ler a sutra. Então, aqui tem 4 sutras, mas você pode ler cada dia principalmente uma das 3 sutras, que é a chuva de néctar da verdade, palavras do anjo, contínua chuva de néctar da verdade para a cura espiritual, sutra para a cura espiritual, né? Então, na Seichonen nós aprendemos a manifestar sentimento de orar aos antepassados. Então, por quê? A nossa vida se originou dos antepassados, não é verdade? Então, quando a gente volta 10 gerações atrás, foram necessárias 1012 pessoas para que a gente pudesse, neste mundo, nascer. Veja, então 1012 antepassados para que a gente pudesse existir neste mundo. Então, quantas pessoas não existiram entre nós? Então, ou seja, para eu nascer, eu tive meu pai e minha mãe. Meus pais tiveram cada qual o pai e a mãe, e assim foi indo, que é a nossa árvore genealógica. Então, na Seichonen nós aprendemos que os nossos antepassados são como nossas raízes, né? Então, a raiz, a árvore, a planta, para ela poder se desenvolver e ficar firme, nós temos que cuidar das raízes. Da mesma forma, nós, para podermos ter uma vida plena, também devemos cuidar das nossas raízes, que são os nossos antepassados. Em forma de amor e gratidão, dedicamos a ele a leitura das sutras sagradas diariamente. Também oferecemos a eles, né, regularmente, na cerimônia em memória aos antepassados, que sempre foi realizado presencialmente nas associações locais, nas regionais, nas academias, mas que devido a este afastamento social e a suspensão das atividades presenciais, a Seichonen do Brasil realizará a cerimônia em memória aos antepassados de forma virtual, transmissão pelo canal do YouTube. Anote aí, 26 de julho, domingo. Horário 9 horas, no horário de Brasília. Estão todos convidados a participar e ter seus antepassados e também parentes e familiares, amigos consagrados nesta cerimônia. A lista de nomes para inscrição, então existem os registros espirituais, deverá ser enviado para o WhatsApp dos ofícios religiosos, que é 11 50 14 22 46, juntamente com o comprovante da respectiva contribuição. O valor da contribuição por registro é R$ 3.
O prazo final para envio da lista de nomes e comprovante de depósito é dia 19 de julho. 19 de julho para o prazo para você remeter, para que possa, então, dar tempo de os voluntários que com todo amor vão preencher os nomes os sobrenomes dos antepassados ou o nome do antepassado, também para os anjinhos abortados, né, os anjinhos. E aí, para mais informação, você acessa o site sni.org.br, né, ou pelo site, pelo WhatsApp que eu acabei de falar, DDD 11 5014 2246, que é a Superintendência de Ofícios Religiosos, e ali então você terá acesso a todas as informações. Mas olha, na última que realizamos, que foi no final de maio, nossa expectativa era que teríamos algo aí em torno de 5 mil. Mas, para grande surpresa de nós, e aí a gente vê o quanto o povo brasileiro é amoroso, quanto tem fé, foram evocados mais de 45 mil registros espirituais. Então, dedica esse amor, dedica essa homenagem a seus antepassados. E lembrando, né, esses registros espirituais depois farão parte da festividade do Santuário Rosso, na Academia de Ibiúna, que ficará lá recebendo oração até a próxima festividade do Santuário Rosso. São 5 orações diárias, 5 orações completas com leituras de sutras e tudo mais, ininterruptamente, tá certo? Bem, para a gente finalizar, se você porventura ficou com alguma dúvida, você pode esclarecê-la mandando um e-mail para pergunteaopreletor@sn.org.br. Agora, se você tem alguma situação que você gostaria de ter uma orientação pessoal, uma orientação espiritual, então você vai mandar o e-mail para orientacal@sn.org.br. Olha só, meus filhos me corrigiram porque nas reuniões anteriores eu falava orientacão, mas se não tem a cedilha e não tem o tio, é orientacal, né? Então, muito obrigado, queridos. Então, orientacal@sni.org.br. Finalizando a nossa reunião de hoje, eu pediria, né, que vocês, nesse momento, elevassem seu pensamento a Deus e pensassem em toda a humanidade. Lembra da lei que eu referi-me agora há pouco? É dando que se recebe. Eu gostaria que nesse momento você dedicasse e pensasse com todo o teu amor em toda a humanidade, em todas as pessoas que nesse momento estão afligidas por esta pandemia, né? Quantas pessoas não estão chorando, né, a morte de seus entes queridos? Quantas pessoas não estão angustiadas com entes, com conhecidos internados em hospitais? Quantas pessoas não estão apreensivas em casa com medo, né, de serem infectadas com o Covid-19? Então, nesse momento, eu gostaria de ensinar a vocês e dividir com quem já sabe uma forma simples, mas profunda, né, de apaziguarmos a mente da humanidade, para que a gente faça com que as vibrações ao redor do nosso planeta sejam purificadas, que é a oração pela paz mundial. E eu gostaria que vocês orassem junto comigo, por favor. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Obrigado, obrigado. Queridos, nos vemos numa outra oportunidade, se Deus quiser. Muito, muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja sempre no meio de todos vocês. Amem mais. E não se esqueçam, Deus está em você. Diga sempre, Deus em mim. Deus está em mim. Deus em mim. Aqui, agora. E se Deus está em você, está em todos os seus familiares. Está ao teu redor. Deus está em cima, Deus está embaixo, Deus está do lado, Deus está na frente, Deus está atrás. Não há um único canto do universo em que Deus não esteja presente. E Ele é teu Pai, teu melhor amigo.
Muito, muito obrigado.